Sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Estou aqui para mais um dia de estudo. Para começar, vamos elevar o nosso pensamento, vamos direcionar a nossa energia para a nossa prece, tá bom? Querido e amado Mestre Jesus, seja conosco, nos protegendo, nos amparando, auxiliando no nosso bem-estar, na nossa saúde física, nos livrando de todo mal. Que possamos, Senhor, sempre vivenciar a Tua doutrina, passar pela aprovação e sempre colocando à nossa frente a Tua vontade. Seja com cada um dos jovens da nossa casa, cada trabalhador, seja com a nossa casa, querida Casa do Caminho. Em nome de Maria, em nome de Jesus, em nome de Deus acima de tudo, terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Meninos, o estudo do dia de hoje, ele é um estudo temático. Ele está baseado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi psicografado por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Nós vamos tratar apenas do capítulo 19. O título desse capítulo 19 é Independência, ok? Independência do Brasil. Dia 7 agora de setembro, esse vídeo está indo ao ar dia 16 de setembro, mas dia 7 de setembro agora nós comemoramos a independência do nosso país. E a gente sabe alguns fatos históricos, não tudo, mas sabemos alguns fatos históricos. O que a gente vai estudar aqui hoje é o que esse capítulo trata com relação à espiritualidade, com relação ao que o plano espiritual atuou, como o plano espiritual participou desse processo de independência. Então vamos voltar lá para 1822, né, Dom Pedro I no Brasil, num Brasil com muitas revoltas, num Brasil já com brasileiros nascidos aqui, muitos portugueses, muitos estrangeiros já imigrantes tentando viver já aqui. Então havia muita cobrança. Dom Pedro I, ele devia satisfação à corte portuguesa, porque nós ainda éramos, né, afinal de contas, uma filial, né? A nossa matriz era em Portugal, né? Lá era o local onde ficava a sede do comando. Então Dom Pedro ele não tinha tanta independência assim. Mas o que é chegado para a gente nesse livro? Ismael, ele é o anjo da guarda do nosso país. Ele é o encarregado pela formação, pelo desenvolvimento, né, pelo progresso. Ele é o responsável. Como todos nós temos um anjo da guarda, um mentor, um guia espiritual, o nosso país também tem. E o nome dele é Ismael. E o nosso país ele é considerado como o coração geográfico, né, uma pátria voltada para esse crescimento do Evangelho, para esse acolhimento que o Evangelho traz, né? Então, é um local muito importante do nosso planeta, no nosso país, né? Existem muitas brincadeiras, né? Que o Papa é brasileiro, né? Que brasileiro é um povo muito acolhedor, e não é à toa. Então, independente de qualquer situação política, né, da época, e de qualquer época, a espiritualidade ela está sempre trabalhando para auxiliar a nós, humanidade, para que nós tomemos as melhores decisões. Então, o cenário naquele momento era um cenário tenso, um cenário complicado. Dom Pedro ele se via entre as cobranças, né, dessa população brasileira, ou que não fosse brasileira, mas que queria a independência, por alguma razão, ou por independência realmente de direitos, né, de decisões, ou até por questões financeiras, mas tinha uma parte que queria que o Brasil fosse independente de Portugal. Independente é liberto, né, gente? É que não deve satisfação, é que não deve tributos, né, que não é obrigado a nada com outro lugar, independente, né? Vocês sabem o que significa essa palavra, né? Daí vem a palavra independência do Brasil. Então, ele estava nessa sinuca de bico. Ele queria já
fazer a independência, mas ele estava vinculado à corte, né? Aliás, afinal de contas, era a família dele e era uma tradição. Ele estava nesse lá e cá. As falanges, ou seja, a equipe de Ismael, encorajavam, auxiliavam a sociedade. E aí, nesse cenário, né, a corte brasileira, que era constituída por Dom Pedro e sua família, estava instalada aqui no Rio de Janeiro, que aqui era a capital, né? Não era em Brasília, né? Brasília existe há pouquíssimo tempo. Então, Dom Pedro estava aqui, ali na Quinta da Boa Vista. Vocês conhecem São Cristóvão, próximo ao zoológico? Então, ali era a sede. E aí, mais de 8.000 assinaturas, uma coisa muito grande para a época, fez um manifesto e foi entregue a Dom Pedro, que fortaleceu esse sentimento nele da independência. Porém, claro, Portugal não queria. Portugal é um ovinho, é pequenininho. E o Brasil é esse mundo, né? Um continente praticamente, né? O Brasil é quase o tamanho da América do Sul toda. E muito rico. E com um clima muito bom, né? Até na própria carta de Peru Vaz estava escrito, na terra que planta, tudo dá. Então aqui é um lugar maravilhoso, gente. É uma terra maravilhosa, é um clima maravilhoso, não temos praticamente catástrofes ambientais, só as provocadas mesmo, né, em sua maioria. Então a coroa não queria nada disso. Portugal não queria essa independência. E aí Portugal mandou tropas para invadirem aqui o Rio e tomarem o poder de Dom Pedro. Novamente, Ismael, com toda a sua falange, seus amigos, inspiraram essas tropas para que eles repensassem. Isso são os relatos do livro, tá bom, gente? Que Humberto de Campos nos traz. E conseguiu fazer com que eles tivessem consciência de que aquilo ali seria muito prejudicial. Eles conseguiram entrar na consciência dessas tropas portuguesas e fizeram com que essas tropas não agissem conforme era esperado, conforme de praxe, ocasionando um conflito armado, conflito, tipo uma guerra. Então, muitas vidas, né, foram poupadas, nenhum tiro foi disparado. É isso que o capítulo nos conta, que Ismael atuou dessa maneira gigantesca, né, proporcionando com que nós pudéssemos passar por essa ocasião, né, Dom Pedro principalmente, sem que houvesse ninguém ferido. Então, muito tendencioso, né, Dom Pedro começou a andar pelo país, né? Foi a Minas, foi a São Paulo, aqui pelo Sudeste, que eram os locais mais povoados, de maiores influências, onde estavam os pensadores da época, né? Havia muitas rebeliões, dentre essas a Inconfidência Mineira, né? Tinha o Joaquim José da Silva Xavier, que chamavam de Tiradentes. Tô rindo, não é à toa. Ele lá já estava fazendo com que muitas pessoas pensassem sobre isso, sobre a liberdade, sobre a independência. E Dom Pedro estava passando de lá para cá, procurando falar com as pessoas, se empenhava em levar mensagens de união para todos os cantos, né, onde haviam esses sentimentos aí de rebeldia, né, de insurgência que chamavam. E todas essas mensagens foram acolhidas. Mesmo nesse cenário caótico, que poderia ser uma coisa de separação do nosso país, muitas mortes, muitos problemas, Dom Pedro conseguiu levar essa mensagem. Então, toda a colaboração do plano espiritual, né, nesse capítulo nos diz que já estava, desde o descobrimento, já estava planejada essa independência, né, que seria muito difícil de não ser assim, né, que o nosso país seria um país liberto, um país independente, um país que seguiria com seus próprios pés, né, essa trilha. Mas no dia 7 de setembro, em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro deu o grito da independência. E conta nesse capítulo que acompanhava Dom Pedro essa consciência de Tiradentes, né? Essa ideia, essa força, essa coragem de lutar e de
e querer mesmo de estimular que as pessoas entendessem quão importante era essa liberdade, essa independência, e ele conseguiu que essa situação fosse amparada e fosse aceita também pela coroa portuguesa, e nós cá estamos, 200 anos depois. Esse ano de 2022 faz 200 anos da data comemorativa da independência do Brasil. Não foi fácil, não está sendo fácil, e essa independência, ela foi para um papel, mas muitas pessoas não vivem em independência. Então, que esse estudo seja um estudo de reflexão. Nós não temos uma outra nação mandando na gente, mas nós temos ainda muitos problemas a resolver. Que seja um apanhado histórico e também histórico espírita, para todos nós que aqui estamos voltados para a doutrina espírita, e que nós possamos sermos patriotas, mas patriotas no sentido de defender o nosso país contra as falhas que nós mesmos cometemos, independente de qualquer visão política, que nós possamos respeitar a nossa natureza, o nosso povo, a nossa história, e nos respeitemos como um país que recebeu muitos imigrantes, recebeu pessoas de todas as nações do mundo, até hoje recebe, e essa mistura de culturas só nos engrandece. Não é para que nos divida, nos separe, e sim que nos aperfeiçoe e amplie o nosso entendimento de mundo, e que aqui cada vez mais seja como um coração de mãe, né? Que sempre cabe mais um, e que as pessoas possam levar esse movimento de independência, essa alegria da independência em todos os seus dias. Quando tiver um pensamento ruim, quando tiver um pensamento ou uma ação ou uma palavra ruim contra um próximo hoje, 200 anos depois, um pensamento racista, um pensamento misógino, um pensamento qualquer que não nos cabe mais, né? Porque na nossa liga, na nossa mistura, já não dá pra gente separar da onde vem cada um. Então somos todos um. Tá bem? Fiquem com Deus. Vamos fazer uma pequena prece para terminarmos esse estudo tão legal, mas vou dar uma lidinha aqui no final que Bezerra de Menezes fala, tá? Há mais de um século, brilhante assembleia de espíritos se reuniu no espaço sob a direção do anjo Ismael. Foi então exposta a missão futura do Brasil na divulgação do Evangelho. Então, temos essa missão, divulgar o Evangelho. E para isso precisamos andar no caminho do bem. Tá bem? Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pelo nosso estudo, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde. Nos amplie como pessoas, nos ajude, que possamos estudar e possamos assimilar esse sentimento, e que possamos a cada dia fazer dos nossos atos mais verdadeiros, até que eles sejam de fato incorporados a nós, Senhor. Seja conosco, nos amparando, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Muito obrigada, meninos. Até a próxima.